Agora, Alex, vamos falar de um assunto sério? Vamos. A gente sabe, gente, que não tá fácil para ninguém essa quarentena, a gente em isolamento social. Quem já tinha alguns problemas do tipo depressão, solidão, angústia, muitas vezes isso aumenta. E nos idosos, então, né, Alex? Com certeza, Kátia, potencializa. A gente sabe que muitos idosos acabam tendo uma tendência maior para depressão, às vezes isolamento, não poder ter contato nesse momento. Então, imagina que não pode nem um abraço, nem um contato. Essa situação fica complicada para eles, né? Então, fica complicado. Por isso que a gente resolveu, gente, conversar hoje com o Dr. Paulo Antônio Casale, que é geriatra e nutrólogo. Muito bem-vindo, Dr. Paulo. Eu já quero começar lhe fazendo uma pergunta. Para quem tem esse problema na terceira idade, da gente se sentir ainda mais solitário, uma vez que você não pode nem sair nem conversar com as pessoas. O que você tem que fazer de imediato nesse momento? Boa tarde, Kátia, tudo bom? Então, é realmente uma situação bem delicada, né, bem complicada. A gente sabe que essa pandemia, esse coronavírus, né, a Covid-19, é uma doença que atinge muitos idosos, né? Um dos grupos de risco importantes são os idosos. Então, realmente, eles precisam ser preservados, eles precisam tomar muitos cuidados. Mas óbvio que tudo que a gente faz sempre tem a consequência, sempre tem um segundo lado, né? Todo esse isolamento para proteção contra a infecção pode, obviamente, gerar uma série de outros problemas, né? E o que eu mais tenho visto realmente, principalmente nestes últimos 30 dias, depois que já passou um certo período de quarentena, é um aumento tremendo realmente dos casos de depressão e ansiedade nos idosos, por causa desse alto nível de isolamento. Então, é realmente uma situação bastante complexa. A gente precisa realmente começar a flexibilizar isso de uma certa maneira, né? Tirar um pouco esse medo exagerado dos idosos de não saírem, não colocarem nem o nariz para fora de casa. Obviamente, com algumas medidas de segurança, de proteção, eles têm que começar, de uma certa maneira, dependendo do nível de complicações e de doenças que eles tenham, de sair, de dar uma voltinha, de tomar um solzinho, de tomar um ar fresco numa praça perto de casa. Isso é muito importante. Agora, vou até lhe perguntar, e aí o senhor já me responde, doutor Paulo. Como fazer isso no momento que a gente vê que os casos ainda de Covid ainda estão grandes, vamos dizer, na cidade de São Paulo. Cada cidade, cada estado acaba tendo uma realidade diferente. Como você, sabendo que daqui a pouco vai ter uma abertura, e a gente já sabe que isso inevitavelmente vai acontecer, como proteger os nossos familiares que são idosos? A gente vai para o intervalo, na volta, o doutor Paulo esclarece para a gente. Aproveite e mande sua pergunta, tá? 2 minutinhos, tá? Voltando, gente, com o doutor Paulo Antônio Casale, deixar uma pergunta para ele antes da gente ir para o intervalo, que foi a seguinte. A gente está vendo uma nova abertura, né, das pessoas começarem a sair pouco a pouco. E aí a minha dúvida é a seguinte: a gente vai começar a sair um pouco mais. Os idosos estão em casa, as pessoas que têm já um risco maior de contraírem o Covid. Como a gente continuar protegendo esses idosos e essas pessoas com risco maior? Então, isso é uma situação também bem difícil, né? Bem complexa. Muitos idosos, eles estão acompanhados de pessoas mais jovens, de cuidadores ou de familiares, né, que vão realmente começar a voltar com mais intensidade à rotina. E isso tudo precisa ser muito bem visto e bem cuidado. Então, a questão da higiene, né, e da proteção dessas pessoas que estão saindo é muito importante para eles justamente não carregarem o vírus para dentro de casa, né? Então, uma coisa que eu sempre friso muito para os meus pacientes, para os meus conhecidos, os cuidadores dos pacientes, lembre e aprenda que a parte do corpo mais suja é a mão. Nossa parte do corpo que é mais suja, mais contaminada é a mão. A gente tem que aprender, tem que lembrar na frente, a gente tem que ter essa regrinha de que higienizar muito as mãos com frequência, sempre ter, né, um álcool gel, você sempre na oportunidade, se tiver, lavar a mão, evitar de levar a mão ao rosto, né, com frequência, ou sempre evitar isso, a não ser que você tenha acabado de higienizar as mãos, né?
Quando entrar em casa, sempre tomar a questão do sapato, da roupa, tirar a roupa, tomar um banho antes de ter contato com esse idoso, de preferência manter o distanciamento dele, quando não tiver nesse distanciamento, usar a máscara. Então, tudo isso vai ter que começar a se implementar de uma maneira mais intensa ainda das famílias, dos núcleos, para manter esses idosos protegidos. É verdade, doutor Paulo. É a gente, na verdade, aumentar esses cuidados quando a gente chega em casa de higienização, que a gente sabe que esses a gente vai levar para a vida toda. Obrigada mais uma vez, viu, doutor Paulo? Vou passar o contato, gente, para você poder ter acesso a um pouco mais dessas informações com o doutor Paulo Antônio Casale. Tem o site paulocasale.com.br e no Instagram, nas redes sociais, @Dr. Paulo Casale. Obrigada, lhe espero mais vezes, viu, doutor Paulo? Um grande beijo. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Gente,